Fala pessoal, tudo sob controle? Aqui é André do Tudo Sob Controle Podcast. Estamos aqui hoje com as quatro, os três pilares, as quatro pessoas que a gente se uniu aqui para tentar falar para todo mundo sobre longevidade. Quando eu falo tentar, é que a gente está começando um projeto que vai longe e com certeza, se todo mundo nos seguirem, vão conseguir ter uma vida saudável, tranquila, né? Chegar a cuidar da sua família. Esse Ou é o pelo foco. menos uma noção, né? E hoje o tema é corrida para longevidade. Será que a corrida é um esporte que vai nos levar para a longevidade com qualidade de vida, né? Tem tanto boato por aí, tem tantos pensamentos que a gente tem, né? O que é certo, o que é errado, e a gente veio aqui para falar um pouco com você sobre isso. Vamos começar tentando chamar os números aqui, né? Sobre o que hoje a corrida é no Brasil. Hoje é um mercado enorme que vem se desenvolvendo, né? Hoje, mais ou menos pelo aplicativo que muita gente usa aqui, o Strava, diz que tem 19 milhões de corredores de rua hoje no Brasil, né? Tem fontes mais seguras em 14 milhões, mas vamos pensar sempre que a corrida é uma coisa democrática, todo mundo corre, ninguém fica se cadastrando, né, dentro de uma confederação. Então, eu acredito até que seja mais de 19 milhões hoje de pessoas correndo. Pessoas que começam a correr, que param. Hoje já são mais ou menos 2.800, em 2024, 2.827 corridas dessas pagas, que a gente ganha o kitzinho, né? Pega a camisetinha e sai correndo. Isso é muita coisa, gente. E é um mercado crescente. Então, eu, como Pilar Finanças, vou dizer para vocês assim, eu vejo números e acho assim, ó, pô, o cara tá em casa desempregado hoje, vai correr, entendeu? Não é para correr para se machucar, vai se conectar com pessoas. Tem um mercado lindo ali fora que ele pode se desenvolver, né? Então, o mercado é um mercado crescente. E aí, quando a gente sai para correr, a gente começa a pensar, e o meu joelho vai aguentar? Fala, Tarso, a gente tem que se posicionar como aí? Vamos, toca a ficha e vamos conversar sobre isso. Interessante essa tua abordagem, né, André? Porque na mesma medida que a gente observa um aumento do número de corredores e os próprios aplicativos fazem esses registros e os nossos olhos acompanham no dia a dia nos parques e nas ruas, também aumenta muito o número de pessoas sedentárias no Brasil, né? Talvez até mais do que essas pessoas que estão correndo. Então, sim, a corrida é uma excelente modalidade para que a gente possa diminuir, então, o número de pessoas sedentárias. E esse, sim, eu acho que é o grande mal a ser combatido, né? Então, correr não vai prejudicar o teu joelho mais do que tu seres sedentário. Tá? Então, vale, sim, muito a pena investir na corrida como, se não for o teu esporte que tu vai dar sequência, pelo menos como o teu esporte de entrada, né? Para que tu possa, então, virar a chave e mudar a tua vida. Isso aí. E aí, Simone? É só sair correr ou tem que comer alguma coisinha? Como é que eu vejo, né, a corrida? A corrida, para mim, tem 2 pontos muito importantes. Ela reduz a ansiedade. Então, nós estamos hoje adoecendo bastante pelo aumento de ansiedade. E outra vai ativar genes de longevidade. E nessas duas entra a comida, né? Tanto para reduzir a ansiedade, quanto para ajudar a manter. Porque quando tu faz a corrida, um outro esporte, tu vai estimular genes. Mas como é que tu mantém esses genes? Com alimentação, com pensamentos e outras formas. Então, eu tenho que pensar assim, eu preciso consumir alimentos antioxidantes, porque a corrida é um oxidante. Quanto mais eu respiro, mais oxido. Então, eu preciso de alimentos antioxidantes. Então, a pessoa foi lá, estimulou o gene da longevidade, mas como é que ela mantém isso? Com antioxidantes. Sabe que eu olhava os corredores e achava que eles tinham uma aparência mais velha por causa do sol. O sol, o vento e a oxidação. Então, normalmente, ele vai ter uma pele mais envelhecida. Hoje tem vários cuidados, né? Protetor, que antes não se usava. Mas é porque existe uma oxidação. Então, eu tenho que ter a atenção para esses alimentos antioxidantes. E correndo, vamos lá, Thaís. Não, tô só escutando aqui, né? Porque eu fico pensando que quando a gente olha, né, para esse movimento de massa, assim, acontecendo, de multiplicar cada vez mais, eu penso muito também no papel que a corrida acaba representando na vida de cada pessoa. Porque, em geral, quando a gente fala da corrida de rua, vão ter as pessoas que fazem a prática de forma individual, né? Mas vão ter muitos movimentos de grupo. E o que aquilo vai representando para mim, né? Que é o que tu trouxe da conexão com pessoas. Então, eu vejo que muitas vezes,
Quando a pessoa começa a ter uma prática regular da corrida, ela vai se conectando com pessoas que têm a mesma prática e daqui a pouco que têm a mesma visão sobre essa atividade física e se torna muito mais do que a própria atividade. Daí começo a gerar um senso de conexão, de pertencimento, aí daqui a pouco eu já vou moldando todo o meu estilo de vida, a minha alimentação, o que eu priorizo, a minha rotina, os meus horários, e aí eu vejo que isso forma uma identidade em mim e eu me conecto porque tem uma identidade toda de grupo muito semelhante. Com isso eu melhoro a minha autoestima. E junto com tudo isso, eu tenho uma atividade que é aeróbica e ela vai me ajudar muito na minha regulação emocional, né? Então, ela vai gerar, quando a pessoa consegue perceber nessa atividade física todos esses, né, elementos, ela vai gerar um engajamento dessa pessoa cada vez maior e, consequentemente, né, caso a pessoa também comece a identificar que ela não pode mais correr na frequência que ela gostaria ou aconteceu alguma coisa, eu posso também ter um risco ali, que é o movimento contrário. Eu fico muito ansiosa porque eu tinha que correr hoje, não corri, né? Então, aquela atividade que entrou inicialmente como só uma atividade física, para mim, ela pode tomar uma proporção muito maior. E se ela for muito bem conduzida, se ela for orientada com responsabilidade, se a pessoa for se conhecendo, entendendo os limites do seu próprio corpo, né? Se eu participo do grupo com o André, e eu gosto muito de correr com o André, mas eu vejo que o corpo dele responde de forma diferente do meu, eu preciso respeitar também isso, né? E aí ele, como daqui a pouco parceiro de treino, também entender isso e me ajudar a respeitar o meu, porque o que eu vou dizer, ou como eu vou incentivar ou provocar a outra pessoa, né, pode fazer com que eu respeite os meus limites ou não. Então, quando a gente fala em uma prática que vai me levar realmente para uma vida mais longeva, eu estou falando necessariamente de todo esse conjunto, né, do emocional, do físico, sem dúvida nenhuma, né, do financeiro também, e, por fim, uma prática que, de certa forma, ela é acessível para que todas as pessoas possam iniciar. Isso né? mesmo. É um esporte do que a gente estava vendo e ficando aí de alguma forma o mais barato. Não é que ele é o mais barato, porque futebol, né? A gente precisa pensando sempre assim, que o futebol precisamos de uma quadra, né? Para praticar realmente. O futebol de campo. Mas, de no salão. futebol tu precisa de mais pessoas. A corrida tu pode fazer sozinho. Isso mesmo. É isso aí. Então o que a gente precisa para correr? Um tênis, né? Um tênis importantíssimo, né? Para as articulações, enfim, para absorver o impacto, porque a gente não está falando em correr 100 metros, a gente está falando de 3 quilômetros. Vamos colocar assim para dizer que 1 quilômetro pode considerar corrida de rua? Pode correr aí mais Quanto? de 20 minutos. 20 minutos, 20 minutos, meia hora. Então, assim, um tênis, tu vai gastar R$300, o short pode ser qualquer roupa leve e sai para correr. Não tem mais nada. Então, ele é um esporte, sim, econômico, ele é barato. Agora, a grande questão é que, quando a gente começa a olhar que tem 19 milhões de pessoas, se eu quiser vender uma coisa que me dá R$1, eu tenho 19 milhões de reais na minha conta corrente, começa a ter um mercado, né? Um baita de um mercado para trabalhar. E aí no mercado existe o marketing, a gente começa a tomar algum cuidado, que a gente vai para o lado do nosso outro podcast, tem impulsividade, e começa a entrar o mercado financeiro que pode vir atrapalhar, e aí começa a bagunça. Então, o importante, sempre voltando, a gente estar controlado, né, no esporte, procurando orientação para quando começa, procurando uma orientação também financeira de forma geral para não cair nesses impulsos de mal começar um esporte e abrir dentro da planilha um aumento de gasto, porque aqui a gente fala que as pessoas têm que ter planilha, então partindo desse ponto, tu vai abrir um custo que a corrida não precisa no primeiro momento, né? Voltando, é importante sim a gente investir numa pessoa que vai te orientar, eu acho que isso é necessário, né? Mas tome certos cuidados, mas é o esporte mais em conta que hoje tem aí, tá, né? E voltando para a conexão, né? Quando eu enxergo um grupo de pessoas conversando, eu acho que é ali que tem, é isso que o ser humano consegue se integrar e ali tu vai dizer assim, eu não estou trabalhando, eu tirei o dia para correr. Tu acorda às 7 horas da manhã, vai para um grupo de corrida e dali tu tem muitos negócios olhando 19 milhões de pessoas falando sobre o mesmo assunto. Estabelece conexões, tu fica um pouco mais de tempo após o treino Fazendo network. fazendo network. É isso aí. Sai do treino, para numa cafeteria para tomar um café e confraternizar.
Então, a partir dali, N situações podem ocorrer, né? Mas então esse encontro em grupo estabelece conexões que são altamente positivas, porque a gente sabe que viver em comunidade também é importante para a nossa longevidade, né? Então a corrida hoje em dia ela possibilita isso, que tu faça parte de um grupo e que tu tenha outras pessoas que estão dentro do mesmo ideal que tu tens ali, né? E tu estás fazendo uma coisa saudável, tu está estimulando a tua saúde. Perfeito. Ao mesmo tempo, né, pessoal, assim, eu fico pensando o quanto que muitas vezes, quando uma pessoa entra em grupo de corridas, enfim, e começa a super se identificar, daqui a pouco, às vezes, parece que o mundo está girando em torno disso, né? A minha rotina vai ser estabelecida, a minha rotina de lazer ou com a família, por exemplo, tá em torno da minha planilha, né, do meu treino, do que eu posso ou não posso comer para performar. Cuidado para não ficar um cara chato. Entende? Eu entendo. É um ponto, assim, né? Que eu acho que às vezes a gente tem que olhar, porque para aqueles que convivem com essa pessoa, que de repente ela começou a ter toda essa mudança, né? E vamos supor, vamos no aniversário amanhã. Não posso porque eu tenho que correr. Mas eu não sou profissional, né? Então, a gente também ter essa atenção que eu começo a tirar espaço na minha vida, às vezes, de pessoas que são importantes, de outras coisas que são importantes para mim, porque eu estou priorizando esse treino, né? Ou, enfim, cumprir esta planilha. Mas é importante que eu tenha consciência de por que eu estou fazendo isso, tá? Eu estou fazendo isso porque eu quero ter uma qualidade de vida ou porque eu coloquei para mim que eu tenho uma meta, que eu tenho que cumprir essa meta e é isso, azar do mundo, a família espera, as outras pessoas esperam porque eu me programei, eu vou correr e tem que ser assim, né? Então, como tudo na vida, que tem um lado que é prazeroso pra gente, é difícil também, muitas vezes, tu flexibilizar, né? Então, a gente tem que ter bastante atenção, eu diria, para que todas as coisas possam convergir para o estilo de vida que tu quer ter, né? Porque eu posso, daqui a pouco, sim, ter novos grupos de amizade. E com o passar do tempo, isso acontece muito na nossa vida, né? A gente tem amigos, às vezes, de longa data, que tu olha o estilo de vida daquela pessoa, já não se encaixa mais com o meu. Não quer dizer que ela não seja importante para mim, não quer dizer que eu não tenho uma história legal com aquela pessoa, mas hoje é muito diferente. Então, a gente também pode aceitar que, às vezes, as coisas vão mudando e transformando, e de novo, né? Por que eu estou fazendo essa atividade? Né? Até que ponto que ela está sendo benéfica para mim? Ou eu estou começando realmente a girar toda a minha vida em torno disso? Eu vejo esse o único ponto de atenção, assim, né? Então, voltando, uma pessoa ansiosa vai no psicólogo, normalmente, e ela vai dizer para ti, pratica exercício aeróbico. E aí, ao mesmo tempo, tu fala uma coisa que é a chave. Existe o início de qualquer esporte, qualquer coisa nova que tu te apaixona dessa questão da ansiedade de todo dia tu bater o cartão. Uhum. Agora vamos voltar para a vida das pessoas e até da minha vida. Então, no início, quando tu não quer falhar um treino, tu não quer falhar uma alimentação do caderninho. E isso tem que tomar. Mas eu acho normal, acho que não é normal isso, assim, quando tu começa alguma coisa que tu gosta. Tá com a tua motivação elevada. Acho normal e acho importante. E eu acho que a motivação é importante porque ela é o gatilho, né? Ela é a tua mola propulsora no início, né? Mas a tua motivação não vai te sustentar por muito tempo. Então aí entra a parte da tua determinação. Fala aí, Jorge. Mais uma pergunta assim, ó, mais pro lado psicológico. Ter uma meta, né, como tu fala, né, a gente não ser o chato, mas assim, eu quero colocar uma meta. Isso não é importante na área da psicologia, assim, quem começa a correr, mas eu tenho uma meta, né? Isso, claro, não posso tornar uma obsessão. Mas não é interessante no esporte, daí vai pro Tarso também, pra Thaís, tô me coçando eu aqui. Colocar uma meta igual, porque eu tô começando, mas igual eu coloquei uma meta. Eu te dou um exemplo da minha pessoa. Eu coloquei uma meta até o meio do ano fazer 5 km sem caminhar. Correr, não importa. Era correr, era 6 meses. E eu treinei para isso e consegui. Mas não é interessante na área da psicologia e na área do esporte ali, em si, do Tarso ali. Não é importante a gente ter metas? Deixa eu te devolver com uma pergunta.
quando tu colocou essa meta de chegar na metade do ano, correr 5K sem caminhar, correr bem, né? Para que tu tivesse essa tua meta atingida, tu teve perdas significativas, importantes da tua vida, ou tu conseguiu, de certa forma, balancear todas as áreas da tua vida? Profissional, pessoal, balanceou tudo ou teve perdas importantes? Eu consegui, tá? Eu consegui ter esse balanço. Pergunta pra tua esposa. E incentivo, né? E também Mas tive é aí. incentivo. O incentivo é importante. É isso aí que eu digo, né? Assim, claro que as metas são importantes não só para esporte, né? Para tudo na vida. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter metas, porque elas me impulsionam, né? Elas me trazem visão de futuro, elas me impulsionam sempre para fazer mais, melhor, para crescer. Eu também preciso me dar a oportunidade de usufruir e comemorar a meta que eu atingi, né? Então, assim, cheguei nos 5 km, eu tô feliz que eu cheguei nos 5 km, já vou para a próxima. Eu tô feliz com os 5K, vou começar a pensar na próxima. A questão é quando a pessoa vive uma insatisfação constante, porque eu sempre quero mais, só que para eu conseguir esses mais, por isso que o Tarso perguntou da tua esposa, tu pode dizer, tá tudo ótimo, a esposa tá assim, eu não vejo mais meu marido. Eu recebi um recadinho no Instagram, e aí não fugiu da família quando eu comecei a postar no Instagram que eu tava correndo já com uma certa assiduidade, né? E aí o que aconteceu? Tá ruim na tua casa? E eu, não, cara, tá tudo bem. Mas porque tu tá fugindo de casa? Não, tu equilibrou, né? Tu equilibrou. E aí, né, quando as pessoas começam a receber vários recados e vários apontamentos de, olha só, sei lá, né? Assim, tu não fica mais com a tua família, tu não sai mais com os teus amigos. Aí acho que a gente tem que rever, tá? Mas não é... A gente conversando aqui hoje, acho que são só pontos de reflexão pra gente, né? Assim, eu sempre digo, eu posso não concordar com a visão que a Simone está trazendo a meu respeito, por exemplo, mas se a Simone, o Tarso e o André estão trazendo uma visão alinhada, tem que parar e pensar assim, tá, será que eu não estou me passando mesmo, mas agora, sabe? sobre isso que o Jorge... É bom dar um pause e explicar o pessoal, só que hoje a gente está num episódio novo, a gente tem agora o nosso amigo Jorge, ele é o quinto elemento, ele fica do lado de fora pensando no que as pessoas lá de fora querem saber, entende? Então ele é um elemento especial aqui, de falar o que o nosso espectador quer perguntar, e ele é a voz de vocês. Entende? É isso aí, Jorge. Obrigado aí pela Agora, pergunta. sobre essa provocação do Jorge, na área do treinamento, é importante sim que a pessoa tenha uma meta, tenha um objetivo com data, né? Porque isso vai gerar engajamento. E para o treinamento, é muito difícil a gente evoluir se não houver engajamento. Então, a pessoa precisa de continuidade. Então, ela tem que saber que, sei lá, daqui a 12 semanas ela vai ter uma prova de 5 quilômetros para fazer e o objetivo dela é correr esses 5 quilômetros sem caminhar. Mas ela não consegue fazer isso hoje. Se ela não engajar, se ela não cumprir cada passo da sua planilha, ela vai chegar lá, talvez ela não conquiste essa meta e isso possa gerar uma frustração também. Então, ter uma meta é sim importante para dar engajamento. Mas tomar esse cuidado, tu comentaste, né? Tu sentiu assim essa ansiedade que estava atrapalhando por causa do trabalho, porque isso aí acontece. Eu acho que a né? Thaís fala muito da pessoa não se tornar antissocial, né? Deixar de viver assim, conviver com outras pessoas, participar de momentos com a família, por isso porque que amanhã, coloca a corrida cara, em primeiro amanhã lugar. É do esporte, gente. Eu falo isso pra minha mulher, mas tu vai sair pra correr? Eu saio às 6. Se eu quiser chegar às 9, né? Vai incomodar? Posso fazer uma oposição? Vai lá. Vamos lá. Eu não acho que a pessoa se torne antissocial. Pelo contrário, eu acho que ela escolheu um outro grupo. Daqui a pouco ela era do grupo da cerveja. Opa, agora escolheu o grupo da corrida. Que a Thaís acabou de falar. Eu mudei o grupo, eu tenho outros quereres, eu almejo outros momentos de vida. Então, cara, abaixo de falar quando a gente estava... eu quero outro, né? Vou me experimentar aqui. Esse final de semana eu me experimentar. É uma experimentação. E daqui a pouco eu me encontrei ali. Nós temos um setor de recompensa. Ele vai pedir algum prazer. Ele vai pedir. Perfeito. Eu posso dar para ele uma cerveja às 6 da tarde, saindo estressado do trabalho, ou posso dar um trotezinho. Vão ser 2 grupos, eu só escolhi o grupo. Eu não estou nem aprisionado ao grupo da cerveja, nem aprisionado ao grupo da corrida. Até do jeito que o mundo está andando, o grupo da cerveja está reduzindo, né? Depende, porque tem um monte de gente que posta ali a hora da hidratação depois do treino.
Então, assim, eu, particularmente, sempre vou achar melhor o grupo de esporte. Que bom que a pessoa levantou às 5, às 4, às 7, às 10 e foi encontrar o grupo de corrida. É 1 hora e mais a meia hora de network. Não vai te tirar da tua vida familiar, né? Tu pode equilibrar tudo e vai trazer saúde, porque vai trazer exemplo para a família. Eu vou levar exemplo para minha casa, para os meus filhos, para os meus amigos. Um exemplo para mim muito mais salutar que eu brindar com uma cerveja e tipo assim, como é que é? Sextou. O cara lá, né? Com petisco. Então assim, que exemplo eu estou dando? Eu acho muito mais construtivo. Então eu não acho um aprisionamento, pelo contrário, eu acho libertador. Eu poder escolher hoje o grupo A, amanhã o grupo B e não fechar, né? Mas eu vejo que ambos acontecem, Simone, porque assim, ao mesmo tempo que a pessoa encontra, né, aquilo que a gente está falando, das novas conexões que fazem sentido com o meu modelo de vida de hoje, ou melhor, sim, com o estilo de vida que eu gostaria de levar, né? Às vezes eu também me conecto com aquele modelo que eu gostaria de ter, mas que não necessariamente a minha vida real proporciona que eu tenha, né? Vamos supor, né? Pegar um exemplo aqui. Sei lá, vamos supor que o Jorgito tivesse o filho dele bebê agora. E ele dissesse para a esposa dele, todo dia de manhã eu vou sair para treinar sem falta. Ele tem um bebê pequeno. Será que, né, realmente a rotina deles com aquele bebê pequeno permitiria que ele fizesse os treinos sem falta? Ou será que ele precisaria flexibilizar? Aí eu acho que entra a questão das metas de acordo com a vida. Com a vida, com certeza. É o que eu quero com essa prática esportiva, né? Eu quero só o esporte, eu quero o quê? Né? Exato. Voltando. Mas eu acho que interessante, né? O Tássio pode também posicionar também em questão, nessa questão é que se tu é um atleta de alto rendimento, tu tem perdas, né? Tu vai ter renúncias, né? Não, mas aí a gente está falando de uma prática profissional, né? Aqui eu entro como prática de rua, né? E acho que é, de novo, uma excelente opção e vejo uma série de ganhos, mas não posso deixar de pontuar que eu vejo, sim, muitas perdas pessoais ao longo desse caminho, porque às vezes falta um pouquinho desse ajustamento de só não é o meu momento ainda. Eu posso começar mais devagar e aos poucos eu vou incrementando, porque o meu contexto de vida pessoal, familiar, profissional e etc. não permite ainda. Então, aí entra, eu acho que às vezes, aquilo que a gente estava falando, né? Se eu tenho um senso de pertencimento com aquele grupo, eu também começo a me conectar emocionalmente com aquilo, eu me sinto bem, eu não quero não estar ali. Mas, às vezes, a minha realidade diz, hoje não daria. Hoje, tu vai ter que ficar com o teu filho, com a tua esposa e etc. Entende? Eu sempre peço desculpa, né? Eu peço desculpa de novo, né? Ela sabe para quem é. Eu tinha, né, eu tocava, não era corrida, vamos só pular um pouquinho. E é isso que eu falo que é da consciência do entendimento de onde tu tá e que momento tu tá. Essa pessoa, né, tinha filhos pequenos e tinha uma banda, que era como correr na rua. E como eu tinha um estúdio pago, tal dia, não importava na minha consciência, em vez de eu estar ali com a minha família, que meus filhos eram pequenos porque eu estava com febre, eu fechei a porta e falava, eu tenho um compromisso com a minha banda, porque paguei um estúdio e se o vocalista não vai, acabou a banda. Hoje eu peço todas as desculpas do mundo, eu não consigo hoje entender como eu era assim, entende? Se um filho meu hoje comenta comigo que ele é casado e tem uma família e o filho está com febre e a mulher está sozinha, eu vou dizer, cara, deixa que eles marmando, quanto é que custou? 50, 60, 100 reais, eu não tenho banda, eu pago, mas tu não vai deixar nesse momento. Então a consciência, né? Concordo totalmente contigo, Simone. E concordo totalmente contigo. Então, eu acho que essa coisa do grupo, e eu me sinto assim hoje, porque eu tocava e a gente começa a correr e começa a buscar uma longevidade dentro nesses 3 pilares, que isso aqui é um objetivo de vida, né? E aí tu começa a sair um pouquinho do teu grupo de amigos, porque o pessoal tá no outro andar, tá no bar, tem encontro todo dia, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ver o que a gente escolheu, a nossa família, e aí tem a consciência, né, a balança que a gente tem que ter o bom senso. Mas isso é um processo, né? E aí vai muito do amadurecimento que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Enquanto mais jovem, tu provavelmente deixou
pessoal em casa e foi tocar com a tua banda no estúdio. Hoje em dia tu já não faria isso. Mas eu acho que isso é uma baita fala que tu traz, assim, porque para quem está nos assistindo aqui, né, vamos aproveitar que a gente já teve algumas perdas importantes e a gente pode contribuir daqui a pouco, dizer assim, se tu é jovem, se tu tem filho pequeno, né, reavalia, dá uma olhadinha se isso cabe. O mundo não vai acabar amanhã. Tua vez, esse é o ponto, né, isso aí. Tu pode fazer, vai ter outras oportunidades. Tu pode fazer uma programação de treino progressiva, né? Tu pode começar devagarinho, menos vezes e ir chegando, não precisa ser tão afoito. Mas se couber na tua vida algo super regrado, mais intenso, que bom, faz bem assessorado por bons profissionais, faz em as grupo. prioridades também, É né? isso aí, é isso aí. Acho que é esse ponto. Olha só, hoje a nossa fala é corrida e longevidade. Quando a gente fala em longevidade, a gente vai falar em um exercício, em um grupo, né? Um grupo social, exercício, alimentação, alguns pilares. Então, independente se a pessoa vai escolher corrida ou outro hobby, ela precisa de um pilar social, um pilar de exercício, um pilar de alimentação, um pilar de finanças e tudo mais. Então, quando a gente pensa, eu quero investir no pilar corrida, eu vou colocar para o meu treinador quantos dias eu tenho disponível. Olha, eu tenho 3 vezes por semana no horário XYZ. Ele vai organizar uma planilha para que eu corra os 3 quilômetros e depois os 5 quilômetros dentro de um determinado tempo que ele vai me colocar. Aí ele vai ter a parte de alimentação. Então, por exemplo, ele vai precisar consumir mais magnésio, vai precisar consumir mais ferro, os nutrientes necessários. Então, ele vai procurar um profissional para organizar isso, porque necessariamente ele vai precisar. Então, isso acaba onerando investimentos de tempo, investimento financeiro e investimento de tempo. Não importa se eu vou correr 2, 3 ou 6 vezes por semana. Ele vai me onerar, ele vai me exigir um investimento de tempo, de boa vontade. Mas eu escolhi, esse é o momento agora, né? Eu quero conseguir correr 3 quilômetros. Então, eu vou organizar a semana. Só esse pensamento dessa melhora, desse caminhar, já ativa genes de longevidade. Então, só este processo já está ativando genes de longevidade. A vitamina D que eu vou colocar, o magnésio que eu vou colocar, a astaxantina que eu vou colocar para continuar o processo é o a mais do que foi ativado nesse movimento. Então, acho isso que é importante esse conceito, assim, né? O que eu preciso para a longevidade? Grupo, exercício, alimentação, planejamento financeiro para que eu tenha paz no processo. Né? Vamos voltar para a corrida, então. Vamos tentar desenhar para o pessoal que está começando a querer correr para a gente fazer um caminho. Então, acordei de manhã um dia, fui só olhar o nascer do sol no Pontal e eu vi que tinha não vou falar números, milhares de pessoas bonitas, gente. Porque pessoas, né, procurando uma aura, uma energia, uma coisa... Tem que ir lá, se tu não foi, vai lá. E aí tu chega lá e tu fala, quero começar. Eu tava ali, fui só olhar, peguei meu chimarrão, fui lá olhar e falei, quero começar a correr. Focando na longevidade. Vamos começar com o Tarso. Comecei a correr. Corrida legal, tem assim, até 10 quilômetros, focando na longevidade. Existe, porque eu acho que a pessoa que pensa em maratona já não é um foco tão longevidade. É um foco tá pensando em performance. Em performance. A gente fala em longevidade. Eu quero ter um esporte, eu quero me movimentar para seguir uma vida legal após o início da terceira idade mais. Como é que tu vê isso, a corrida, no teu ponto? Como eu falei anteriormente, né, eu acho que a corrida é um belo esporte para que as pessoas mudem o seu estilo de vida, né? Que deixem o sedentarismo. Esse sim é um grande vilão para a longevidade, né? O sedentarismo abrevia a nossa vida, né? E a corrida é sim um excelente esporte para a gente dar início a essa mudança de vida e pode sim ser o esporte que tu vai levar para o resto da tua vida. Agora, a gente tem que observar algumas questões, como por exemplo, eu já sou uma pessoa 60 a mais, eu vou correr 2 maratonas por ano, 3 maratonas por ano, talvez isso não seja ideal para essa pessoa, né? Daqui a pouco ela deve rever isso e pensar em correr uma maratona a cada 2, 3 anos, quem sabe lá uma maratona por ano. Focar na longevidade e chegar aos 60 anos pensando em maratona, tá porque daí nós voltamos para a meta, que foi o que o Jorgito falou. Se correr maratona faz sentido para aquela pessoa, ter uma maratona no seu radar, pelo menos, como eu falei, não 2, 3 maratonas por ano, mas uma maratona a cada 2, 3 anos, isso vai ajudar essa pessoa a se manter
praticando o esporte. E isso é muito importante. Mas aí a gente tem que focar assim, ó, então estamos olhando maratona, começamos a correr, eu estou desenhando uma pessoa aqui, para tentar achar aqui. Tá, tomando chimarrão, olhei e joguei nos 42 quilômetros. E aí ele não foi correr só 5, ele falou, gostei de correr e vou para maratona, mas eu estou pensando em longevidade. Tem que caminhar. Aí eu tenho esse que olhar, cara tem 30. eu tenho que olhar então para esse lado agora Quantos nesse anos tem momento. essa pessoa que tá tomando chimarrão? Vamos pegar 30 anos, que é o nosso Ok. o foco. 30 anos, né? Tava só ali fazendo exercício Jogava na academia. Um futebolzinho uma vez por uma semana, aquele O que eu clássico. penso? Meu ponto de vista de cliente, né, do mercado de corrida. Então, acho que até os 3 quilômetros eu tô ali comendo minha banana, tomei o meu leite, falou saber o que tu te alimentou e foi correr. 3 quilômetros, 5. Agora, comecei a focar, eu não consigo e pensar em maratona e longevidade se eu não olho para ti. Tem como? Porque aí porque a gente está falando de longevidade. Estamos falando em 42 quilômetros. Qual perda que a gente vai ter, né? Se eu não tiver um acompanhamento nutricional com uma nutricionista? Pensando em longevidade, se tu coloca a corrida adota a corrida como um hábito, um estilo de vida, o teu esporte, é interessante sim que tu tenha a parte de nutrição muito bem elaborada, muito bem controlada. Tá? Esse vai ser um pilar que vai te sustentar, que vai te ajudar a extrair mais da corrida, né? Que imagina uma pessoa que não está com a parte de nutrição dela bem equilibrada, ela não vai conseguir render nos treinos, ela não vai ter disposição, ela vai demorar mais para recuperar de um treino para o outro. Então, a parte do treinamento ela está diretamente ligada à parte de nutrição. Okay. Então, assim, agora a pergunta é direto para ti, Simone. Então, escolhi, vou correr. Vou começar agora, amanhã de manhã, 8 horas da manhã, eu vou correr, tentar correr 3 quilômetros. O que eu devo comer quando eu acordar? Pega aquela conversa anterior. Essa mesmo. Vamos lá. Vamos pegar esse rapaz de 30 anos, que ele deveria estar com um percentual de 16%, ele está com 22%. É um exemplo. Então, o que eu estou dizendo? 22 de gordura. 22 de gordura. Ele não é um cara que tem uma gordura para queimar. Então, tem um processo de adaptação. Ele vai correr 5K daqui 3 meses com o treino que o Tarso vai passar para ele. Então, daqui 3 meses, ele consegue fazer uma planilha para correr os 5K. Meu primeiro momento, como é que eu vou olhar para ele? Eu quero oxidar, eu quero queimar essa gordurinha para ele não carregar essa mochila aí. Que essa mochila pode machucar o joelho dele, porque tá batendo. Mas é um processo devagar, ele vai perceber essa gordura lentamente. Então, eu não vou encher ele de carboidrato. Ele vai caminhar e correr 3 quilômetros com esforço, porque ele estava tomando chimarrão. Então, eu posso dar para ele um carboidrato. Vamos lá, um exemplo simples. Uma banana grande, uma banana caturra, tem 100 gramas de banana. Isso são 25 gramas de carboidrato. Isso é equivalente a 2 fatias de pão integral. Isso é mais do que um gel de carboidrato, que tem 19 ou 20 gramas de carboidrato. Então, ele não precisa de um gel. Ele precisa de uma banana ou 2 fatias. Ele vai correr os 3K tranquilamente, tá? Mas, qual é a diferença entre o gel, a banana e as 2 fatias de pão integral? O gel, ele aumenta muito rápido o açúcar no sangue. Então, ele dá um pico de um hormônio chamado insulina. Tudo que sobe rápido, cai rápido. Então, ele vai ter uma hipoglicemia de rebote. Então, o ideal não é esse cara tomar gel, é ele comer. Se ele vai comer uma batata, uma banana, um pão, é melhor ele comer carboidrato do que ele tomar o gel. O gel é algo que deve ser tomado, ingerido durante. Em treinos específicos, né? Treinos específicos, exatamente. E durante. O gel foi feito para durante. Eu não consigo comer durante. Então, se eu estou correndo há 1 hora, a minha banana já amassou aqui no bolso. Então, para isso foi feito o gel. Mas não é o ideal, porque ele aumenta, né? São açúcares muito rápidos que aumentam muito a glicemia. Não é ideal. Então, o ideal é o carboidrato. Mas, vamos lá. Lembra, essa pessoa pode querer emagrecer. Então, eu vou dificultar a vida dela. Eu vou dar energia que é não carboidrato. Então, eu posso dar uma energia gordura, posso dar uma energia abacate. Eu estou dando caloria, mas não rápida. Então, esse corpo vai ter que trabalhar. Ele vai ter que sair de uma zona de conforto, que é a banana, e trabalhar em cima de algo que é mais desafiador para o corpo ser queimado, que é a gordura. Demora mais tempo. Então, ele vai ter energia durante mais tempo, mas o corpo vai ter que mudar a rota para queimar essa energia. Então, se eu botar uma castanha no bolso, serve? Serve. Tu vai ter caloria, tu vai ter energia, mas não rápida. Então, tu vai estar dando e vai estar queimando gordura. Então, são estratégias. Ele está
no percentual adequado, ele só precisa de reposição para correr. Eu vou dar o pão, a banana, um exemplo. Não, eu quero que esse cara acesse a gordura dele que está sobrando. Eu vou dar uma proteína e uma gordura. Posso dar um ovo com uma castanha. E se ele correu, vamos lá. Desculpa, André. Super interessante o que a Simone falou e eu acho que serve de alerta para quem está nos assistindo, tá? E olha a importância que se tem, né, dessa parte de alimentação e como eu tenho que olhar para cada indivíduo, se estabelece uma estratégia. Então o cara que está correndo aí, daqui a pouco vai pegar aquela dieta que está na revista ou vai tentar imitar o colega, né? A mesma coisa que o colega está comendo, ele pode estar dando um passo no escuro, tá? E ele pode não encontrar o chão nesse passo. Então, é por isso que é importante para quem busca ou quem almeja correr, ter um treinador, ter um profissional que vai ficar responsável por prescrever o seu treino, ter uma nutricionista que vai cuidar de toda essa parte alimentar e que junto com o treinador vão estabelecer uma estratégia para que a pessoa chegue na sua composição corporal, né? Ideal para poder performar, minimamente performar. O tempo ideal, isso é muito importante, porque esse processo de adaptação ele demora. Então, assim, não é amanhã, né? Então, assim como tem o treino do treinador, que vai ter um tempo, vai ter um ciclo lá de 3, de 6 meses, de 1 ano, dependendo da prova, a nutricionista tem que acompanhar esse ciclo do treinador. Então, não é assim, vai comer, né, qualquer coisa. Não, tem um treino e a gente acompanha. Dentro das etapas de treinamento, o atleta, né, amador, ele vai ser submetido a determinadas exigências. E em cada etapa, essa estratégia nutricional ela vai ser diferente, né? Ela vai se modificar. Então, por exemplo, eu iniciei uma corrida, eu vou procurar uma nutricionista, eu vou ter uma estratégia nutricional. Essa estratégia ela vai se modificando com o passar do tempo, porque o meu corpo vai sofrendo alterações e lógico que essa estratégia ela tem que se adequando a essas modificações, essas adaptações que vão ocorrendo com Então, assim, eu comecei a correr, comecei a me alimentar e aí comecei a melhorar o meu treino, comecei a correr mais. E aí, eu digo, porque eu comecei a correr também nesse verão, e aí começa a cabeça, né? Eu quero saber uma coisa, Thaís. O que libera? Porque é uma loucura. O cara começa a correr no primeiro quilômetro e fala assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí tem a meta, né? Eu quero correr 3 quilômetros, eu quero correr os 5. O pior, eu comecei com os 5, mas alternando mais. O problema é que eu tinha que voltar para casa. Esse é o grande problema. E é horrível aquela sensação, né, no primeiro momento, né? Porque, como na musculação também, quando começa a malhar com peso mais, né? Começando com peso, é uma dor horrível. Com o tempo, eu não sei o que acontece, né? Com o que vai liberando ali, mas a dor já não é a mesma dor. Pode fazer careta, pode ser horrível, mas não é aquela dor horrível que eu sentia no primeiro mês de musculação. E a cabeça, como é que fica? O que é liberado? Sabe me dizer assim, por que a gente fica dessa forma para tentar chegar dentro daquela meta? O que passa, né? Para chegar naquele limite, naquela nossa meta. Tem muitas coisas que são liberadas aí, né? Tem algumas que são físicas mesmo, e a gente está falando de endorfina e etc, né? Mas, de novo, assim, quando eu tenho a sensação da meta batida, quando eu tenho a leveza de poder correr junto com uma pessoa que eu gosto, a sensação de bem-estar ela é mais ampla, digamos assim, né? Então, quando eu começo a enxergar sentido naquilo, cada vez mais o meu cérebro entende que isso aqui é bom para mim. Então, foca nisso, né? Isso aqui faz eu me sentir bem, foca ali. O ser humano ele é movido muito por isso, né? E aí que entra, acho que aqueles passos de maturidade que o Tarso estava falando nesse meio do caminho, eu também vou aprendendo a fazer uma leitura e uma interpretação dos sinais que o meu corpo está mandando para mim, né? Eu acho que eu estou chegando no momento que eu posso ir um pouquinho mais, vou trocar uma ideia com o meu treinador, estou achando que eu já posso ser provocado em outro sentido. Eu estou fazendo essa leitura do meu corpo ou é algo que eu estou com ansiedade e eu quero ir mais rápido do que eu deveria, talvez, né? Então, se a gente olhar que a prática do esporte, né,
ela pode trazer pra gente toda essa sensação super gostosa, assim, de dever cumprido, de bem-estar, né? O que eu sou particularmente fã de, e eu gosto muito de ver nas pessoas que praticam a corrida mesmo, outras práticas esportivas também, mas vejo muito na corrida, né? É escutar as pessoas dizerem assim, ó, eu corro porque me faz bem. Ponto. Não é eu corro porque eu quero fazer tal coisa, eu corro porque me faz bem. Meu dia começa de um jeito diferente. Eu já me sinto assim, super disposto. Acordei com preguiça, corri lá 40 minutinhos, 45 minutinhos. É outro dia, né? Por quê? Porque daí 45 é bom. toda a química do nosso corpo, né, já vai te despertando, tu já vai tendo sensações agradáveis, é completamente diferente do tu ficar os 45 minutos. Tu estás endorfinada. Exatamente. Então tu já começa, né, daquela forma. Nem todo mundo vai conseguir encaixar a prática esportiva no início do dia. Mas aí vem como muitas vezes a recompensa de noite. Eu prefiro no final do dia, difícil que a pessoa tenha. Ela pensa assim, ó, vou correr porque eu tô precisando, porque o dia foi difícil, ou eu vou lá beber ou comer porque o meu dia foi difícil. Mas né? eu também, como a corrida é uma coisa solitária, não importa com quem tu corre, porque se tu tá correndo no limite, né, ela é muito solitária. Se tu corre já na tua zona de conforto, tu até consegue trocar uma palavra com o teu amigo do lado, tá? Mas eu e o Jorge, né, quando a gente corria, a gente falava, vamos correr. Aí eu pegava e botava, bota o fone. Eu, não, mas a gente pode conversar, cara. A gente tá no mas limite, às vezes não não consegue. é só pela companhia. A companhia não faz diferença pra ti. Faz companhia. Quantas Faz vezes diferença. uma pessoa tá correndo, tá fazendo uma prova, por exemplo, ela tá lá cansada, e aí Pensando daqui em a pouco, desistir. e aí daqui a pouco alguém diz, vamos lá, e a pessoa olha e diz, vamos lá, né? E aí chega a dar uma disposição diferente, dá um gás. Então, às vezes, é só a presença. Porque nós somos seres Mas sociais, ela é solitária, entendeu? mas é legal porque, não, vamos ver agora, todo mundo aqui corre. Tu bota muita coisa em ordem na tua cabeça, porque naquele momento, mesmo com o teu parceiro, aqueles 15, 20 minutos que tu nem olha pra nada, tu tá contigo ali, né? E tu não tá só pensando. Se tu tá sentindo dor, ok, aí é os mecanismos que a gente tem que usar. Mas quando a gente não tá sentindo dor, o que tu tá fazendo? Tá vendo a agenda? Quando é que a gente vai gravar? Qual o próximo episódio? Tu tá organizando a tua mente. Tu tem de vez em quando 40 minutos de manhã pra organizar a tua mente na corrida. Porque tu tá contigo. É tu e uma rua correndo, né? Eu acho, não sei se E sobre esse vocês enxergam. aspecto, né, por diversas vezes a gente encontra soluções para problemas que pareciam irresolutíveis. Tá? Justamente porque durante a corrida a gente aumenta a oxigenação do nosso cérebro, a gente faz sinapses neurais, a gente organiza melhor os nossos raciocínios, a gente se afasta um pouco daquele problema e consegue ter uma visão um pouco mais distante de fora. Então, começar o dia correndo, André, é sim uma bela maneira da gente organizar o nosso dia, encontrar soluções para algumas equações, né, que podem parecer difíceis de resolver através desse aumento da circulação. Né? O teu cérebro está sendo oxigenado. Olha aí. A Simone tá com uma pose que tô só esperando. Ela tá aqui, ó. Vai, Simone. Louca pra falar. Eu sempre digo e eu ouço isso de outras pessoas, eu corro pelo pós. Né? O pós é maravilhoso. Isso. A sensação pós, ela apaga qualquer desconforto durante. Então, essa é a sensação que eu sempre tive, né? E como o Tarso colocou assim, cara, eu resolvo e tenho ideias brilhantes. Eu penso, cara, eu preciso de um caderninho enquanto eu corro, que eu não resolvo em 23 horas, eu resolvo naquela meia hora ali. Vim várias ideias. Assim, então, é um momento muito mágico durante o pós. E aí eu ouço da maioria das pessoas e vejo isso em mim. A alimentação vai ser naturalmente melhor quando a pessoa se exercita. Então, ela começa a correr e ela quer comer bem. No momento que ela se lesionou, teve um problema, viajou, ela começa a se alimentar mal. Então, o exercício, a corrida, regula o estado alimentar, porque regula o bem-estar. Ela se sente bem, ela de manhã já acordou legal, quero comer bem, eu quero continuar esse bem-estar para amanhã correr de novo para sentir esse bem-estar para conseguir ter o dia como eu tive. Então é um regulador, querendo ou não, e é isso que acaba viciando, né? Tu quer o bem-estar, tu quer sentir aquilo, esse regulador do teu dia. Cada um de nós vai para suas atividades regulados. Então, vai ter problema, mas tu vai estar mais regulado, mais estável emocionalmente do que se tu não fizesse um exercício. Pode ser outro exercício, né? Mas a gente está falando da corrida aqui.
Então, no momento que a pessoa começa a perceber e a sentir isso, ela quer naturalmente cuidar do sono, ela quer naturalmente cuidar da alimentação, ela quer naturalmente cuidar da finança, porque a corrida não é barata a inscrição. O tênis, o shortinho. Então, assim, eu tenho que desviar o dinheiro de algum lugar para botar para a próxima corrida que eu quero fazer. Eu tenho que desviar... E vai deixar de gastar em coisas supérfluas, né? O que não fazem tão bem, direcionando, canalizando esses recursos para algo positivo, que vai te fazer bem, vai ajudar na tua longevidade. Então, eu vejo várias recompensas para a longevidade. Entendeu? Tu acaba gerando um sistema organizacional que vai ajudar nessa inicial ativação do gene de longevidade. Então, acho que vale a pena. Então, aquele cara que estava com chimarrão lá na beira do rio e viu o pessoal correndo, ele vai começar correndo. E provavelmente ele vai encontrar amigos que também correm, vai começar a correr com esses amigos. Se ele tiver a possibilidade, vai fazer parte de uma assessoria, ou vai ter um treinador que vai ser responsável pelos treinos dele. E com o passar do tempo, ele vai notando algumas modificações, vai notando que ele está mais resistente, que ele já consegue correr com um pouco mais, por mais tempo, ele já está caminhando menos. E ele vai notando então que para seguir nessa progressão, ele precisa mudar outros hábitos que vão potencializar esse momento corrida, né? Então ele passa a cuidar um pouco mais da alimentação, daqui a pouco ele já começa a trabalhar a ideia de ter uma nutricionista como uma parceira auxiliando nesse processo, até que ele então toma essa decisão, e tudo isso vai qualificando. Ele começa a brigar com a mulher dele porque tá atrasado, o pai procura uma psicóloga para alinhar em casa. Pelo contrário, ele traz a mulher dele para correr, porque a mulher dele vai ver o quão bem esse cara vai estar, o quão feliz ele vai estar, que ela vai querer fazer parte disso. Não, com certeza. Então aquela ideia de tomar um chimarrão no Pontal mudou a vida dele e da família dele. Com certeza. Não, lá em casa é a realidade, né? A gente, na verdade, a gente tá falando de corrida hoje, mas a gente tá falando de bem-estar, né? Então, desde que começou todo esse processo, por isso que eu falo que de onde nasceu, né, o projeto Tudo Sob Controle, na verdade foi uma questão que eu comecei a pensar que, vamos melhorar, né, André? Vamos, mas não adianta falar de dinheiro, entende? Não adianta falar do corpo, não adianta, a gente tem que melhorar como um todo. E isso aí vai, em casa todo mundo começa a perceber. Lá em casa a gente tinha uma bicicleta, eu tinha a minha, porque eu andava, eu só andava porque comecei a andar. O Jorge, para variar sempre, parceiro no escritório, vamos andar de bike, andamos de bike. Aí puxei quem? Meus filhos precisavam também. Aí minha mulher, e agora a minha filha. Então agora todo mundo já vai andar junto. Né? Então é uma coisa que vai contagiando. Né? E o melhor é isso que a gente falou também. Uma pessoa que pratica esporte, né, e pratica com constância, ele não vai utilizar. Droga já é uma coisa muito distante do que a pessoa que não pratica esporte. Né? Porque ela está todo dia pensando no corpo. Claro que tem que tomar cuidado quando a gente fala quando a pessoa começa a entrar na alta performance, né? Aí tem que tomar alguns cuidados que eu sempre acho que existe. Mas as pessoas que a gente está colocando... Até chegar lá vai levar tempo. Isso. Mas a questão é o que a gente está falando, né? Vai indo, vai indo. E acho que assim, até... a gente está falando, eu penso muito que nem tu, assim, né? De prática esportiva de uma forma geral. A gente está trazendo aqui a corrida como algo que é viável. Né? É viável para qualquer... Exato, é acessível para todo mundo experimentar. O que não quer dizer que todo mundo necessariamente tenha que se sentir incrivelmente maravilhoso correndo. Né? Acho que aí vai para as particularidades de cada um. Mas a gente poder ver que a gente pode experimentar e eu posso descobrir nessa experiência uma atividade física, um estilo de vida, um grupo de conexões que vai fazer muito sentido para mim em termos de médio e longo prazo também, né? Não é só agora, é eu começar a me aproximar de novo com aquelas pessoas que têm um estilo de vida que se aproxima muito mais do que eu gostaria de ter. A corrida pode ser um meio de... E quando eu tenho um movimento de grupo e eu estou inserido no grupo, o próprio grupo também faz esse papel, né, de regulador, de incentivador, de motivador, porque às vezes eu me comprometo com o grupo, né? Meu marido é uma pessoa que corre há muitos anos. Então, quantas vezes eu já ouvi ele dizer, hoje eu vou treinar com o fulano e o beltrano, mas os outros dias é a corrida sozinho, mas naquele dia, não, hoje é com o fulano e o beltrano, é um compromisso diferente, hoje eu vou lá. E quantas vezes acontece de vai treinar sozinho? Encontrei a fulana e a beltrana lá correndo, né? Então, procurar uma prática esportiva que seja viável,
fácil de iniciar, porque é aquela coisa, não dá para esperar a motivação aparecer primeiro para que daí eu comece, né? Muitas vezes o movimento tem que ser o inverso. Eu entendo que é importante fazer um esporte e eu vou me experimentar naquilo que é mais viável ou acessível para mim. Se eu mantenho uma regularidade, consequentemente, daí toda essa química do meu corpo vai começar a fazer com que eu me sinta bem e a chance de eu engajar vai ser muito maior. Boa. Fala, Simone, alguma coisa para complementar? Importante, né, que a gente falou pontualmente, suplementos. As pessoas, agora a gente está falando do cara que estava tomando chimarrão e vai fazer 3 e depois vai fazer 5. Muitas vezes as pessoas chegam para mim, Simone, eu vou começar a correr, eu vou começar a academia, o que eu tomo? Gente, até os 10K, pelo menos, arroz, feijão, bife, salada, banana, laranja, bergamota, comida. O pessoal tem a falsa ideia de que o resultado está no suplemento, né? Não, e o importante é que eu vou falar alguma coisa que para mim seria óbvia, mas eu vejo que não é óbvia. O que é o whey? O whey é a proteína do leite. Proteína. Um medidor tem 20 gramas de proteína. Isso são 100 gramas de bife, ou de peixe, ou de frango, ou 3 ovos. Então, assim, nada mais é do que uma proteína que tem em outros alimentos. Aí tem uma série de suplementos, né? Betalanina, creatina, nitrato e assim vai. Sem antes ter pilar básico comida, sem você encaixar o pilar básico comida, o suplemento ele tem esse nome. Suplemento, ele tem que ser a mais. Vai suplementar. Senão você não vai ver o resultado. E outra, se eu começar agora, né, eu corro há 1 ano e eu vou começar a tomar, por exemplo, betalanina, não vou ver efeito. Porque eu não tenho mitocôndrias, músculo e etc. para ter resultado com esse tipo de suplemento. Então, existe uma graduação também para a suplementação. Né? Como a gente não falou disso, e vamos falar num podcast que eu acho muito importante, é assim, o nome suplemento é isso, ele é a mais. E ele vem após 1 grau. Boa. Você não vai ver efeito na suplementação. O que é diferente de vitaminas e minerais. Então, aumentou a contração muscular, você vai precisar de mais magnésio. Magnésio não é suplemento. Ele é um cofator, ele é uma vitamina, ele é um mineral. Então, assim, diferenciar o que é complexo B, magnésio, cálcio, molibdênio, do que é um suplemento. Então, você oxidou mais, você vai usar mais minerais e mais vitaminas. É isso que você vai suplementar agora, se necessário. O resto é mais além. Então, isso é importante deixar registrado. Então, antes de suplementar, eu acho que esse é um recado assim, de extrema importância para o pessoal que corre. Antes de pensar em suplementar, as pessoas têm que se preocupar em se alimentar bem. Comer bem. Arroz, feijão, bife, tomate, salada, alface, frutas. vinagrinho e Isso um aí. azeitezinho de oliva. Isso aí, É isso? isso aí. Pô, Fruta, salada, né? Como é que é? Descasque mais, desembale menos. Desembale Isso aí. menos. Isso aí. É isso aí. Clássico. Gente, vamos chegar pro final, vou fazer aquela perguntinha clássica para cada um e a gente finaliza aqui. Para cada pilar aqui. Para cada pilar não, né? Para cada um de vocês mais fácil. Começar contigo, continuar, Simone. Então, vou correr. Vou me alimentar como? Rapidinho. Vou me alimentar como? Vou me alimentar como? Vou correr. Uma proteína de fácil digestão, por exemplo, um ovo, um carboidrato, uma banana ou uma fatia de pão. Simples assim. Beleza. Tarso. Vou correr. O que eu preciso só me preocupado com minha musculatura? Organiza a tua agenda, observa a tua rotina, como a corrida pode entrar na tua rotina sem prejudicar a tua vida familiar, social, profissional. Estabeleça uma meta. Então, eu vou correr 3 vezes por semana. Eu vou começar correndo 2 dias. Seja fiel ao teu planejamento, né? Tu só vai conseguir evoluir, como a Simone falou, as adaptações fisiológicas que o nosso corpo sofre, né? Após diversos estímulos, ocorrem com o tempo. Então, eu não vou conseguir avançar, evoluir, se eu não der tempo, se eu me permitir. Então, eu preciso ter rotina. Então, estabeleça a tua rotina de treinos e seja fiel a ela. Thaís, vou correr e aí penso no que eu faço? Eu ia colar aqui do Tarso, porque eu acho que o que ele falou foi perfeito, assim. Eu só tenho um complemento, talvez, assim. Se der, vai com alguém. Se der. Boa. Eu vou falar.
se eu for correr na área financeira, não te empolga com aqueles tênis coloridos de início, né? É um perigo aquilo. Aquilo é uma magia. A toalha é laranja, é rosa. Toma cuidado com isso. Te organiza, começa aos pouquinhos, gasta o mínimo possível para começar e não atrapalhar a tua vida financeira. E principalmente, entenda que andar em grupo, num objetivo comum, traz conexão. E a conexão te leva para vários lugares, envolvendo a área financeira. Muitos dos melhores negócios são feitos ao vivo e com pessoas, e não pela internet. É isso aí, essa é a minha dica. Gente, vamos treinar por aqui, tudo sob controle. Finalizando mais um episódio, foi um prazer conversar. Fala aí, Simone, o teu arroba. Simone Luz Nutri. Fala, Tarso. @treinador Tarso. Vai, Thaís. @psicóloga Thaís Becker. Eu, @andré.controle. Segue lá, tudo sob controle.oficial no Instagram, no YouTube. E a gente vai continuar correndo aqui atrás da longevidade. Tá, gente? Um abraço, boa noite, é isso aí. Tamo junto, ó.